Minha ansiedade já é doença. E agora? Eu sou Inês, eu sou especialista em tratamentos para ansiedade e junto com a Sandra, minha parceira de trabalho, nós estamos aqui com a missão de ajudar você a conhecer a sua ansiedade, aprender a controlá-la e se livrar dela definitivamente. O que fazer quando você descobre que a sua ansiedade já é uma doença? Eu e a Sandra defendemos a ideia de que você pode cuidar da sua ansiedade em duas etapas. A primeira etapa é a etapa que nós chamamos da etapa do controle. E o que fazer para controlar? E controlar o quê? Bom, primeiro, controlar os sintomas de ansiedade. Porque a gente olha para a ansiedade e pensa sempre nos sintomas. Sensação de falta de ar, coração acelerado, medo, negativismo, pessimismo, catastrofismo, dificuldade para dormir, preocupação excessiva, tudo isso são sintomas de ansiedade. Quando a gente pensa na ansiedade, a primeira coisa que a gente pensa é nesses sintomas. Então, sim, a primeira coisa que é importante fazer é conseguir controlar esses sintomas, porque são eles que realmente nos desestabilizam, fazem com que a gente perca oportunidades de trabalho, se isole, tenha complicações nos nossos relacionamentos, tenha limitações na vida. E como fazer para controlar a ansiedade? Bom, existem muitas técnicas, muitas ferramentas que podem te ajudar nessa etapa de controle. Por exemplo, consultar um psiquiatra e tomar medicamentos ansiolíticos e ou antidepressivos, sim, pode te ajudar no controle dos sintomas. Fazer a respiração dos 5 passos, uma respiração que a gente ensina nas nossas lives, nos nossos vídeos, que é a respiração abdominal, também ajuda a controlar os sintomas de ansiedade. Bom, manter uma boa hidratação é fundamental, cuidar da sua alimentação, então dar preferência a alimentos mais saudáveis, evitar alimentos ansiogênicos, como é o caso da cafeína, por exemplo. Que mais? Aprender a meditar, né? A meditação feita com frequência, com consistência, também ajuda a controlar os sintomas de ansiedade. Que mais? Algumas terapias, tem terapias que são focadas exatamente no controle dos sintomas. Mas veja só, estamos falando da primeira etapa, apenas controlar os sintomas. A ansiedade é como se fosse uma árvore. Imagine uma árvore onde você está vendo o tronco, os galhos e as folhas, e os sintomas é essa parte aparente da árvore, né? Na ansiedade, os sintomas é como essa parte aparente da árvore. Tá, beleza, só que e a raiz da árvore? Geralmente ela está debaixo da terra e nós não conseguimos ver. Pois é, a ansiedade também tem raízes profundas que a gente não consegue ver, vemos apenas os sintomas. Pensando na árvore, se eu não quero mais uma árvore ali naquela minha calçada, adianta eu podar as folhas, cortar alguns galhos? Não adianta, eu preciso realmente tirar a árvore arrancando a raiz dela, porque senão ela vai brotar de novo. Na ansiedade é a mesma coisa. A segunda etapa se refere exatamente a tratar a ansiedade do jeito certo, desde a raiz dela, fazendo um trabalho de reprogramação mental, onde nós mudamos crenças limitantes, essa programação mental negativa que nasceu dos nossos traumas, né? Nós temos muitas experiências traumáticas na nossa vida, algumas a gente se lembra, outras a gente não se lembra, são inconscientes, mas são esses traumas que geram programações mentais negativas em nós, que fazem com que a gente tenha reações desproporcionais diante dos eventos da vida. Tenha medo exagerado das coisas do futuro, de não conseguir fazer as coisas do jeito certo, medo de fracassar. E isso gera e aumenta muito a nossa ansiedade, levando inclusive ao desenvolvimento do transtorno de ansiedade, que é a ansiedade que já ficou patológica, que já é uma doença. Pois bem, quer saber mais sobre como fazer isso, como tratar a sua ansiedade desde a raiz, não apenas controlando os sintomas? Quando eu controlo os sintomas, eu não elimino a causa e logo eu volto a ter sintomas novamente. Já ouviu alguma coisa assim? Já aconteceu com você? Pois bem, vai lá no nosso site, o www.chegademedoeansiedade.com.br, para conhecer os tratamentos que eu e a Sandra desenvolvemos para tratar a sua ansiedade desde a raiz dela, e aí sim você se livrar dela em definitivamente, não apenas controlar os sintomas.
E se você gostou desse vídeo, deixa aí a sua curtida, deixa os seus comentários. Se você tiver alguma pergunta, deixa pra gente também, que nós teremos o maior prazer em te responder. E principalmente, compartilha esse vídeo para que outras pessoas também tenham acesso a essas informações. Gratidão e foca no que funciona.